Olá, esse é o módulo de disciplinas espirituais da Escola do Reino. Nós estamos na aula 3, falando das disciplinas exteriores, e nesse vídeo nós vamos falar da disciplina da submissão. Vou começar com uma frase de Martinho Lutero que fala o seguinte: o cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, a ninguém se sujeita. O cristão é um servo perfeitamente zeloso em tudo, sujeita-se a todos. Vou começar com esse paradoxo então, né? Entendendo que a submissão que a gente vai viver aqui é uma submissão voluntária. Né? Qualquer tipo de submissão ou de serviço involuntário, ele é degradante, ele é humilhante. Mas nós estamos falando aqui, vamos falar de submissão e depois de serviço, aqueles que são escolhidos em amor. Nós decidimos isso, compreendendo que isso é bom para nós. E nesse caso, a submissão, ela é liberdade, ela traz liberdade. Mas antes de falar desse aspecto, deixa eu falar do perigo do abuso. Talvez nenhuma disciplina espiritual sofreu mais abuso do que a disciplina da submissão. Principalmente no meio religioso, talvez, a religião foi usada para aprisionar, para manipular, para destruir as pessoas com ensinos equivocados sobre a submissão. Então, quando você encontra cristãos feridos, normalmente eles são feridos com relação à submissão, com relação à liderança, com relação à autoridade. Quantas mulheres se sentem assim também com relação à submissão, porque foi ensinado conceitos errados da submissão com relação ao marido e assim por diante. Então é importante que a gente compreenda, a submissão sadia. A submissão sadia, ela vai ministrar vida na nossa vida, e não morte. Então, a gente começa entendendo que submissão é liberdade. Liberdade de que as coisas não precisam ser do nosso jeito. Não precisa ser tudo feito do nosso jeito para a gente ser feliz. O nosso jeito não é o único jeito certo. Uma coisa interessante quando você conhece outras culturas é isso. Perceber que as coisas são feitas muito bem de um jeito diferente. Que as pessoas comem coisas diferentes, vivem do jeito diferente, tomam decisões diferentes e vivem bem de forma geral. O nosso não é o único jeito correto de fazer as coisas. A gente vai ter também um desprendimento quando algo não acontece como a gente deseja, entendendo que Deus está no controle. Liberdade de ceder uns aos outros. Não precisa ser um cabo de guerra, não precisa ser tudo uma competição. Sabedoria em distinguir questões essenciais e assuntos legítimos de obstinação e vontade própria. Tantas vezes nós fazemos leis, nós fazemos discursos, nós brigamos tanto com coisas que não são absolutamente essenciais. Se coloca primeiro o café ou se coloca primeiro o leite, se é primeiro o arroz ou primeiro o feijão no prato, se é bolacha ou biscoito, enfim, se o batismo é com qual quantidade de água, se joga água na pessoa, a pessoa na água. Então tem coisas que a gente fica discutindo que não são essenciais, enquanto que as coisas essenciais a gente deixa de lado. Esse exemplo eu gosto de dar, A gente discute tanto com relação ao batismo, das águas, por exemplo, e fala tão pouco do batismo no Espírito Santo. E biblicamente as duas coisas têm igual importância, vamos dizer assim, todas elas fazem parte do caminho de entrada no reino, enfim. Quero me alongar nisso, mas às vezes é uma forma de fazer. Primeiro prega ou primeiro canta as músicas na liturgia da igreja? Primeiro prega e depois faz o apelo, ou primeiro faz o apelo e depois prega? Sabe, tem coisas que a gente precisa relaxar, vamos dizer assim. Perceber que a maioria das coisas não é relevante. A gente leva às vezes as coisas a sério demais e não leva a sério aquilo que precisa. Responder com um silêncio que reflita a submissão do coração, muitas vezes é o que a gente precisa. Então, muitas vezes, ficar em silêncio é um ato de submissão. O reino não é feito de relacionamentos hierárquicos, mas de subordinação mútua. A gente quer subordinar as pessoas, submeter a nossa vontade, não a vontade de Deus, tantas vezes. E na submissão nós nos tornamos livres para valorizar o nosso semelhante, deixar que seja feito do jeito dele. Às vezes ele está errado, às vezes o nosso jeito é melhor, mais eficiente, mais barato, mais simples, mas por que não deixar ele fazer e chegar nessa conclusão? Nós chegamos um dia nela, por que não dar o direito à pessoa de chegar também? Certo? Isso é valorizar o outro.
O ponto central da submissão é o sentimento de apreço e respeito uns pelos outros. É o que o Richard Foster fala no livro. Vou repetir. O ponto central da submissão é o sentimento de apreço e respeito, de valorização pelo outro, pela opinião, pelo jeito do outro. Então é isso que motiva a submissão, mais do que qualquer outra coisa. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre autonegação, entender o que é autonegação e o que não é. Então Marcos 8,34 fala o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ensina que a autonegação é a única forma de gerar autossatisfação e autorrealização de verdade, genuínas. Então eu preciso me negar para poder ter satisfação e realização. Mas me negar, a autonegação não quer dizer autoaversão. Eu não passo a ter raiva de mim mesmo ou me desprezar. Eu apenas nego as minhas vontades. Então, nós temos a compreensão de que nós não precisamos trilhar um caminho próprio, que Deus vai nos conduzir no caminho. Nós queremos viver uma vida de dogmas, de regras. Lembra, a gente já comentou sobre isso antes, nós queremos ter sempre um mediador, nós queremos ter sempre um manual, nós queremos ter sempre um mapa pronto. E eu sempre costumo falar que Deus não quer nos dar um mapa, Deus quer ser o nosso guia. Ao invés de nos dar o caminho completo, Ele quer caminhar conosco dia a dia. Ele não quer nos dar um caderno de regras, Ele quer que a gente consulte Ele a cada dia. Por isso que Ele fala que a oração do Pai Nosso deve ser: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã? Amanhã eu confio que Deus vai dar, e amanhã eu peço de novo, porque eu vou estar com Ele. É essa a ideia. Né? Então, nossa felicidade não depende de conseguirmos o que queremos. Nós colocamos a felicidade em coisas, em realizações, em conquistar alguma coisa, em nossa vontade de ser feita. E quando a nossa vontade não é feita, como uma criança birrenta, a gente fica chateado. Mas muitas vezes a realização não está em algo que seja feito do nosso jeito. Então, ao negarmos a nós mesmos, nós encontramos muitas vezes a nossa verdadeira identidade. Lembra, eu comentei acho que na primeira aula sobre isso, que muitas vezes a gente acha que a nossa identidade é aquilo que a gente aparenta ser, mas aquilo muitas vezes é um impostor, como diria o Brennan Manning, um impostor que vive em mim. É uma persona, é uma personalidade, é algo que foi colocado, é uma máscara que a gente colocou, que foi colocado em nós e que a gente viveu durante tanto tempo que a gente acha que a gente é aquilo, e a gente não é. Há algo muito melhor que Deus criou, mas para se revelar essa identidade, precisam ser tiradas cascas, máscaras. Isso às vezes dói, às vezes a gente está tão seguro nela que viver a nossa própria identidade nos assusta. Mas é necessário fazer isso. Então, a autonegação, negarmos a nós mesmos, é muitas vezes encontrar a verdadeira identidade que só Deus conhece. A autonegação não significa perder a identidade, não perder a vontade. Por exemplo, Jesus foi à cruz, ele decidiu ir, ele tinha personalidade, ele decidiu ir e morrer por nós. Ele fala: ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Pedro foi desafiado por Jesus a apacentar as ovelhas e foi falado para ele que ele ia para onde ele queria, mas que no final ele não poderia fazer isso, E ele decidiu, ele escolheu a cruz. Tanto que ele morreu e falou: não quero morrer igual ao meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo, então. Mas ele decidiu, ele não perdeu a vontade ao se converter, não perdeu a identidade, não deixou de ser quem ele era, continuou sendo o mesmo Pedro, mas transformado e renovado. Paulo não deixou de ser Paulo, ele não perdeu tudo o que ele era, mas ele foi transformado. E Paulo aceitou, ele fala que ele aceitou ser chamado para sofrer pelo nome de Jesus. Ele fala que ele se fez escravo. Mas é algo voluntário, não é uma perda de identidade, não é uma anulação do eu, mas é entender quem nós somos em Deus. Então, autonegação não é desprezo por si mesmo, é priorizar o outro, priorizar o semelhante, é manter o interesse do outro acima do nosso. Isso é autonegação. Isso é tomar a cruz todo dia. A autonegação liberta-nos também da autopiedade, daquilo que a gente chama de coitadismo, exigir que as coisas funcionem do nosso jeito e ter os nossos desejos satisfeitos. Nos liberta da imaturidade. A maturidade é entender que nós não somos coitados.
É que nem sempre a nossa vontade ela é a melhor e que nem sempre a felicidade, a maior parte das vezes a felicidade não está em fazer as coisas, que as coisas sejam feitas do jeito que a gente quer. Tem um texto que atribuem ao Lewis, eu acho que é dele mesmo, que fala assim, né? Onde nós estaríamos hoje se Deus respondesse todas as nossas orações? Muitas vezes Deus não responde porque a gente ora mal, né? Bastante mal. Que mais? A submissão de Jesus, vamos de novo para o nosso mestre. Jesus não apenas morreu uma morte de cruz, ele também viveu uma vida de cruz, o Richard Foster fala. Né? Jesus viveu uma vida de anulação. Jesus é chamado do totalmente outro, né? Aquele que pensa o tempo todo no outro. Então Jesus não só morreu na cruz, ele viveu uma vida de negação, mas ele tinha uma identidade muito bem formada e ele fala, ó, eu sei quem eu sou porque eu ouço meu pai, é o pai que me define. Então ele não tinha problema em colocar o outro em primeiro lugar, porque ele sabia que o pai cuidaria dele em tudo, absolutamente em tudo. A verdadeira liderança consiste em se tornar servo de todos. E aqui a gente vê claramente o princípio que Jesus nos ensinou, que nós vamos ver muito forte na disciplina do serviço, e que em Filipenses 2:8 Paulo fala: Jesus humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mais alto grau de humilhação, né? Entregar a sua própria vida. Foi o que Jesus fez. Jesus foi totalmente outro, como eu falei. Ele rejeitou mecanismos de posição e poder. Toda aquela coisa de castas, né? De ser o rabi, de pegar o melhor lugar, né? De ser o primeiro, aquela competição que havia entre os apóstolos. Ele aboliu aquilo tudo. Ele falou, olha, no reino não é assim. No reino você senta no último lugar. No reino, o que é o maior, ele serve aos demais. Né? No reino é melhor dar do que receber. Então é essa contracultura que Jesus veio ensinar. Ele valorizou mulheres, ele valorizou crianças, ele valorizou estrangeiros. Se você ler o livro de Lucas com atenção, você vai perceber como Lucas dá destaque a isso, que Jesus valorizou todos aqueles que eram excluídos pela sociedade. Mulheres, crianças, estrangeiros, publicanos, prostitutas, pobres, leprosos, todos aqueles que eram considerados não gente. Eles foram valorizados e colocados num local de dignidade por Jesus. Jesus viveu uma vida de cruz ao pegar a toalha e lavar os pés dos seus discípulos. Né? Talvez a gente usa muito a cruz como símbolo do cristianismo, mas talvez a toalha seja o melhor, ou a bacia seja o melhor símbolo para uma vida cristã, uma caminhada cristã. Porque com a toalha você morre um pouquinho de cada vez todo dia. Né? Porque todo dia você tem que repetir aquele ato de servir as pessoas e de submeter, de preferir o outro. Porque o outro está com o pé sujo, você também está, mas você decide que você vai ser menor do que ele e você vai lavar o pé dele. Mas você diz, mas eu tenho muito mais caminhada cristã, eu conheço muito mais da Bíblia, ele que deveria lavar meu pé. Bom, mas a palavra fala que se você é maior do que ele, então você é que lava. Se eu me considero maior do que alguém, então eu vou lá e sirvo essas pessoas. É assim que o reino funciona. A vida da cruz é uma vida de submissão voluntária. É uma vida de quem livremente aceita ser servo. Né? Além de Jesus, os apóstolos também falam. Né? Paulo fala, Filipenses 2:3, considerem os outros superiores a si mesmos. E depois em Efésios 5:21, Paulo fala sobre sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Queria abrir um pequeno parênteses aqui, ensinar um pouquinho de interpretação aqui, de leitura bíblica. Lembra, a gente já comentou, né, na disciplina do estudo que a divisão de capítulos não era algo natural, né, na Bíblia, ela é algo mais recente. Eu queria pegar esse texto especificamente, pega lá, Efésios 5:21. É bem interessante olhar, mesmo na NVT ou na NVI, em Bíblias mais modernas que dividem o texto em blocos, independente às vezes dos capítulos, é interessante ver isso. Efésios 5:21 começa o texto que eu chamaria de formas de sujeição. E esse texto vai
de 5:21 até 6:9. Até 6:9 vai. Esse é o texto. Depois do 6:10 vem a armadura de Deus, a armadura completa. Mas o texto começa com: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é uma frase inicial. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E então vão aparecendo todas as formas de sujeição. Daí ele fala: esposa, sujeite-se cada um a seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa, que é a forma de sujeição. Depois, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Depois, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem com disciplina, tal que é a forma de sujeição. Depois, escravos, obedeçam a seus senhores. E depois, senhores, tratem seus escravos bem, vamos dizer assim. E aqui ele está ensinando formas de submissão recíprocas. E o mais interessante, né? Para uma mulher nessa cultura se sujeitar ao homem era mais fácil, era obrigação praticamente. Mas ele fala que ela deveria fazer isso entendendo que ela tem que fazer isso em amor. Mas ele fala o homem para se submeter à mulher, que era algo contra a cultura, a lei e tudo mais. Ele fala para o filho se submeter ao pai. E o filho tinha que se submeter, mas ele fala: submete-se em amor. Mas ele fala ao pai para tratar o filho com dignidade e não irritar o filho. Ele fala ao escravo para se sujeitar ao seu senhor. E é óbvio, se o escravo não se sujeitasse, ele era morto. Mas ele fala para que ele se sujeitasse em amor. Mas ele fala ao patrão, ao senhor, para tratar aquele servo como um irmão. Tanto que Paulo apela a Filemão que trate Onésimo como um irmão na fé. Então, é interessante a gente observar que o ensino dos apóstolos é que a submissão ela é recíproca. Um se submete ao outro, certo? Então, isso muda um pouco a concepção daquilo que a gente está acostumado com submissão ser algo opressor. Só quis fazer essa parte para a gente entender como olhar a palavra de uma forma um pouco mais correta, nos dá um entendimento melhor do texto como um todo, tá? Limites para a submissão. Quando a submissão ela se torna destrutiva. Tem dois textos aqui que a gente pode usar. Atos 4, 19 e 20. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, nesse caso, eles não se submeteram, porque eles tinham que escolher entre se submeter a Deus e a vontade dele, que era de anunciar e falar aquilo que ele tinha feito, e submeter aos fariseus, ao sinédrio, que mandavam ele se calar e testemunhar daquilo que Deus havia feito. Então, nesse caso, eles precisaram escolher a quem se submeter. Em Atos 5:29, Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Então, de novo aqui, eles respeitosamente estão dizendo: olha, eu não posso te obedecer, eu não posso me submeter nesse caso, porque há um conflito. Tá? A grande questão é que nem sempre, ou na maior parte das vezes, nós não vamos ter algo tão radical assim. Alguém nos fazendo negar a fé, alguém fazendo algo que seja tão evidente que a gente pode escolher. Muitas vezes é sutil a questão da submissão. Muitas vezes é um marido que quer fazer um curso, mas a mulher quer que ele esteja em casa, ou ela está fazendo uma faculdade. Quem se submete a quem nesse caso? Muitas vezes é um filho querendo passar mais tempo na igreja e o pai exigindo que ele fique um pouco mais tempo com a família. E aí ele fala: não, mas eu estou servindo a Deus. Mas o pai: não, mas a família também é importante. Nesse caso é mais sutil. São questões do dia a dia que são muito mais sutis de relação de submissão. E aí a pergunta é: como é que eu faço nessas horas? Qual é o caminho? Como eu falei, muitas vezes nós não vamos ter uma regra clara sobre isso. Né? Aquela pirâmide, Deus, família, trabalho, isso não funciona. É Deus em primeiro lugar e as demais coisas. Então, como é que eu resolvo essas questões? Dependendo do Espírito Santo para nos orientar. Essa é a resposta. Não sei se é a que você gostaria de ouvir, mas não tem um livro de regras. Se tivéssemos, nós não precisaríamos ficar na dependência do Espírito Santo. Nós não precisaríamos orar e buscar a comunhão com Ele
todos os dias. É Ele que discerne os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. É Ele que nos vai dar a resposta correta para cada situação. Ele está sempre disposto a nos instruir. Se nós perguntarmos para Ele, e muitas vezes nós não perguntamos, por incrível que pareça, nós não perguntamos qual é a vontade dEle. Nós oramos para que Ele faça a nossa vontade. Se nós sinceramente colocarmos diante de Deus todas as situações, marido e mulher, pais e filhos, verdadeiramente em submissão mútua, Deus vai nos responder, vai nos trazer paz e vai nos levar nessa direção. Então, Deus não quer criar um caderno com regras, Ele quer nos conduzir falando ao nosso coração. Por fim, quero falar de 7 atos de submissão. Então, em primeiro lugar, a Deus. Né? Nossa primeira submissão, nosso primeiro ato de submissão deve ser incondicionalmente a Deus. Tomás de Kempis fala que a nossa oração deve ser como quiserdes, o que e quando quiserdes. Então essa deve ser a nossa submissão absoluta a Deus. Depois, as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus de verdade. Ouvir, receber e obedecer a palavra de Deus. Se nós não conhecemos, nós vamos fazer muita besteira, vamos ser sinceros. Depois, a nossa família. Não procurem apenas os interesses, os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, os interesses dos outros. Talvez seja dentro da família um lugar mais difícil, né? Porque o lugar que a gente passa a maior parte do tempo, que todos nos conhecem, talvez seja o lugar mais difícil de se submeter. Pensem num pai se submetendo aos filhos em amor, né? Abrindo mão do seu interesse, pensando mais nos outros do que em si mesmo. A mãe, né, ao pai, os filhos uns aos outros. Então, há necessidade de aprendermos submissão em família. Ao próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, né, nós devemos atos de submissão. Muitas vezes é dividir a comida, muitas vezes é ajudar a cuidar dos filhos dos outros, né, entre os irmãos. Eu vejo muito na nossa comunidade famílias que os pais cuidam um dos filhos dos outros, revezam, e quando um precisa, o outro cobre. Isso são atos de submissão, é pensar mais no outro. Né? Isso quebra o nosso conforto, isso quebra nossas agendas, mas ajudar a cuidar, talvez de um vizinho, do filho de um vizinho, trazer o filho dele na sua casa, deixar ele dormir lá, talvez abra portas para que pelo serviço você possa alcançar essa pessoa muito mais do que palavras. Talvez aparar a grama de um vizinho, não sei se hoje isso é muito comum, né? O vizinho ter grama, aqui em Joinville tem muita brita, né? Mas talvez ajudar a configurar o roteador do vizinho, instalar um programa no celular daquele seu vizinho que tem dificuldade, ajudar ele a fazer a sua declaração de imposto de renda, a pagar um boleto no computador. Eu não sei que atos você pode fazer, mas muitas vezes são atos simples, né? Ajudar um vizinho nesse tempo aí difíceis de levar o lixo dele para fora e assim por diante. Então, fazer visitas às pessoas, né, e recebê-las na sua casa são atos de submissão também. Emprestar uma ferramenta que alguém precise, emprestar o seu carro, né, ser voluntário em tudo que for preciso são atos de submissão. Depois é o corpo de Cristo. A gente vai falar de serviço, como eu falei, mas começa num sentimento, num coração submisso. Nós não podemos fazer tudo no reino, mas podemos fazer alguma coisa. Né? Nós temos diversos serviços e ministérios na comunidade que você pode, de acordo com a sua habilidade, com o seu tempo, com o seu gosto, você pode servir. E são atos de submissão. Aos aflitos e desprezados, né? Órfãos e viúvas, como a palavra fala. Nós temos o Instituto Conforme, por exemplo, não só levando alimento, mas levando tantas outras atividades possíveis de fazer. Você já se informou o que é possível, o que se precisa lá, já teve a coragem de perguntar o que vocês precisam, o que eu posso fazer, né? Amigos da Rua e tantos outros trabalhos que a gente pode estar servindo. E por fim, submissão ao próprio mundo físico, né? Submissão, né? Não desperdiçando alimentos, não jogando coisas fora, cuidando da natureza, cuidando do meio ambiente. É um ato de submissão, um ato de pensar no outro. Não pensar assim, eu vou viver mais uns anos aí, dane-se o mundo. Quem vier depois, o problema é dele. Então, isso também é um ato de
pensar no outro, ok? Então, essa é a disciplina da submissão. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.